Olá, pessoal. Então, conforme nós combinamos, esse ano nós vamos fazer a reciclagem do treinamento de brigada de incêndio online, à distância, dentro do que nós temos nas possibilidades. E a intenção é que a gente mantenha aí as informações necessárias, as informações que fazem parte aí do nosso dia a dia, das atividades, e trazer aí os tópicos que são exigidos pelas instruções técnicas do Corpo de Bombeiro. Então, vai ser basicamente um treinamento teórico, mas que abrange os assuntos que estão contextualizados ao nosso nível de risco, tá? Contemplando aí os nossos riscos de incêndio, tanto de São Paulo, Belo Horizonte, Minas Gerais e Pará, tá bom? Eu vou aqui, eu já estou compartilhando tela e a gente vai iniciar, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Temos aqui, né, eu coloquei algumas fotos aqui representando cada local. Claro que essa equipe é maior, existem as equipes também de campo. Então tá aí, ó. Quero dizer a vocês que é muito importante essa equipe, é muito importante que exista esse interesse voluntário de fazer parte da equipe de brigada de incêndio, das equipes que estão aí dentro da parte prevencionista da empresa, tá? Isso é muito importante. Então, você que se interessa, você que se oferece, se voluntaria para participar dessa equipe, parabéns a você, você está fazendo a diferença, com certeza, e já está trazendo aí uma noção melhor para o estabelecimento que você se encontra, e espero que a cada dia que passe a gente consiga evoluir e desenvolver melhor os nossos conhecimentos, tá bom? Então tá aí, ó, a equipe de Minas Gerais, do Pará, ali fazendo simulado de vazamento de gás, e abaixo a equipe de São Paulo, do nosso último treinamento. Tá bom, pessoal? Então, vamos dar continuidade. Como foi dito agora há pouco, eu estou trazendo aí os tópicos que são exigidos pelas instruções técnicas, pelo Corpo de Bombeiros. E dentro desses tópicos haverão os detalhes respectivos ao assunto, tá? Então, vamos lá. Por que existe a brigada de incêndio? Por que existe toda essa movimentação dentro dos edifícios, das empresas, essa necessidade? Primeiro, que é para a preservação de vidas, da preservação humana. Segundo, a preservação do patrimônio, né? Então, também é uma questão de um impacto muito... É um impacto enorme, né? Quando existe um incêndio que consome... Não só existe a perda de vidas, mas também a perda de patrimônio. O atendimento também à legislação, para que nós sejamos regulares dentro das exigências legais do país, e a obtenção do funcionamento. Consequentemente, se você atende à legislação do país, você tem aí a autorização para funcionar dentro da sua atividade, a empresa, né, num todo, tem essa regularização. Tá? Então, aqui a gente já até falou um pouquinho, a gente traz aí algumas legislações que abrangem, que se tratando de segurança do trabalho, a principal é a NR23, mas a NR23, ela não esgota o assunto de incêndio. Na verdade, a maioria das NRs, elas são um mapa, é uma forma orientativa de você encontrar outras normas, outras instruções, outras metodologias nacionais, internacionais, para que exista aí a aplicabilidade dos critérios de segurança, neste caso, sobre segurança contra o incêndio, tá? Então, mas assim, de uma forma básica, a NR23 e a BNT 14276 e 14277 é uma delas, tá? Existem, como a gente já disse, outras. E vamos lá, pessoal. Esse movimento da brigada de incêndio, ele é um movimento não tão antigo, tá? Não tão antigo. Vocês estão vendo aí na tela de vocês um dos nossos grandes incêndios aqui em São Paulo. Mas já existiram muitos em outros locais, né? Esses é o que caíram na mídia, então a gente tem aí mais acesso a eles. Mas por quê? Que na maioria
dos treinamentos de brigada, de incêndio, seja ele em campo, ou seja ele interno, porque sempre abordam o edifício Joelma, o incêndio do edifício Joelma, aqui em São Paulo, e o incêndio de Andraus. Porque é o seguinte, esses grandes incêndios, eles retrataram não apenas o incêndio, mas o despreparo dos edifícios, o despreparo dos bombeiros na questão estrutural, a falta de preparo que nós tínhamos em relação à resposta à emergência contra incêndio. Então, aqueles que já assistiram o documentário do Joelma no YouTube sabem do que eu estou falando. Aqueles que ainda não assistiram e puderem um dia, anota aí no seu Outlook, na agenda, um dia que você possa assistir. Esse documentário é um documentário de entre 12 e 15 minutos, mas você, como brigadista, precisa assistir, porque ele retrata a vulnerabilidade que existe nos edifícios que não estão regularizados no sentido de ter aí uma estrutura contra o incêndio. Nessa situação que nós estamos vendo aí, nem existia regulamento ainda total para a resposta ao incêndio. É por isso que todo mundo utiliza esses exemplos. Porque nessa época não existia escada de emergência, nessa época não existia regulamentação efetiva a respeito de brigada de incêndio, pelo menos aqui não existia no Brasil. Nós não tínhamos aí uma estrutura, uma boa estrutura até para o corpo de bombeiros. Muitos bombeiros militares morriam tentando, e até hoje existe casos de pessoas, bombeiros militares e civis que morrem na tentativa de conter o incêndio, tá? Mas nessa época era muito precário, porque nem sequer uma saída de emergência e nem sequer informação, porque a informação também salva vidas. E a informação, ela vem através dos brigadistas, é o conhecimento. Hoje nós temos, assim, que disseminar o conhecimento para todos os colaboradores da empresa, mas é importante que aqueles que estão definidos a cuidarem dessa parte dentro, lógico, não é cuidar, se responsabilizar como um bombeiro, mas de ter o conhecimento, ter a diretriz básica do que fazer nessas situações, tá? Então, nessa época aí, não tinha nada disso, e foi a partir daí que existiram aí a necessidade de ver, de reaver, de estudar, e o que fazer nos edifícios para que eles pudessem ter, pelo menos, chance, que pudessem ter um funcionamento seguro, porque nessa época não existia, tá? Vamos dar continuidade. Aqui tem mais alguns exemplos, como o edifício Grande Avenida, em 81, um pouco mais recente, que foi o da Boate Kiss, que foi extremamente traumático, eu acredito que tenha sido muito traumático, porque eram jovens, pessoas que estavam num contexto de festa, de comemoração, e num contexto onde não existia a desculpa de não ter estruturação, certo? O que matou aí, digamos assim, 233 pessoas foi a estrutura na segunda cena, mas na primeira cena foi a corrupção, infelizmente, porque o local não estava totalmente adequado para ter esse tipo de atividade, com essa quantidade de pessoas, as saídas de emergência. Então, tinha diversas pequenas coisas que foram abrindo essa possibilidade de incêndio. Uma delas, a falta de informação. Ter uma casa de show, um bar, uma boate, toda revestida de espuma acústica tóxica e trazer um show de pessoas que iriam utilizar materiais pirofóricos, por exemplo, fogo. Isso era o quê? Era problema de estrutura? Não, era problema de falta de informação, tá? Então, a falta da informação, ela também mata, ela também provoca acidentes. Vamos dar continuidade. Claro que existiram outros incêndios, muitos, inclusive mais recentes, mas a gente dá aqui alguns exemplos, tá? É interessante que a maioria dos incêndios, onde causam grandes catástrofes,
fica claro que existe aí uma série de erros, tá? Uma série de questões envolvidas que levaram aquilo, tá? Então, vamos lá falar como que é a parte de teoria do fogo, tá? Então, Lavoisier, ele entendeu que o fogo, ele era uma reação química, tá? Então, para o fogo existir, claro que quem descobriu isso foi os ancestrais, os homens da caverna, lá, aquela cena clichê dos homens da caverna aquecendo ali o gravetinho, perto da palha, né? Mas aí Lavoisier chegou e, digamos que, trouxe a teoria. Então, assim, o fogo, para existir, precisa existir uma reação química, conhecida na parte de incêndio como uma reação em cadeia, tá? Então, ele precisa ter o combustível, o comburente e o calor. O combustível é aquilo que vai manter, que vai alimentar o calor, o fogo. O comburente é o oxigênio, tá? E as chamas, elas só são, digamos assim, o resultado dessa reação química, que precisa desses componentes. E é por isso que existe o tetaedro do fogo, aí como vocês vão ver, que vai explicar melhor, tá? Bom, o oxigênio precisa existir acima de 13%, tá? E aí qualquer coisa, qualquer fonte de ignição de calor que possa iniciar ali uma centelha, tá? Combustível, que pode ser sólido, líquido ou gasoso, pode ser, por exemplo, uma madeira, pode ser um tecido, pode ser uma gasolina, pode ser gás de LP, pode ser gás natural, tá? Todo tipo de combustível que vai manter aquilo alimentando, tá? E então, dentro dessa combinação, digamos assim, essa combinação entre oxigênio, o calor, a centelha, a fonte de ignição, mais o combustível, acontece essa reação química, essa reação em cadeia, e é a partir daí que o fogo ocorre. Isso é muito importante saber, porque se o fogo ele só ocorre a partir do momento que eu tenho alguns elementos dentro dele, significa que para eu contê-lo, eu preciso apenas tirar um desses elementos e ele perde a sua reação, tá? Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas é muito importante essa descoberta, essa forma de tornar didático, de trazer a teoria do fogo, é importante não só para a gente entender como ele acontece, mas para entender como contê-lo também. E foi através disso que várias formas de contenção do fogo foram criadas. Por exemplo, os extintores que estão aí mais, é, é, mais evidentes no dia a dia de todas as pessoas. Tá? Então, talvez nem todas as pessoas saibam o que é um hidrante, mas quase todas as pessoas sabem o que é um extintor. O extintor, a composição, a forma de uso, o material que ele foi criado, tudo é voltado para esses componentes que a gente está vendo no tetaedro do fogo, certo? Isso a gente vai falar daqui a pouco. Aqui, bom, nem precisamos falar mais, porque a gente já falou nos slides anteriores. Calor, comburente, combustível e reação em cadeia. O calor é a fonte de ignição que precisa existir, o comburente é o oxigênio, acima de 13%. Combustível, tudo que vai alimentar aquele calor para ele continuar, então pode ser madeira, pode ser tecido, pode ser espuma, pode ser um thinner, uma gasolina, pode ser um gás, tá? Tudo isso pode ser considerado combustível. E a reação em cadeia é a combinação desses elementos que faz o fogo surgir, tá? E aí a gente tem três formas, né, que é explicada pela física, três formas de propagação desse fogo, que é a irradiação, a condução e a convecção, ou seja, o calor, ele tem várias formas de ser transmitido, é por isso que existe a propagação do fogo, né? Por isso que queima aqui, daqui a pouco tá queimando em outro lugar. Por isso que pega fogo num determinado edifício, e os bombeiros, eles estão resfriando o edifício ao lado. Por quê? O calor, ele se movimenta. E aí que está o grande perigo, é aí que as coisas complicam, porque se não fosse por isso, nós teríamos aí condições mais
rápidas de acabar com esse incêndio, com o fogo e etc, tá? Vamos ver aqui, vamos entender melhor, tá? Então, beleza, vamos falar um pouquinho da irradiação. Eu trouxe alguns exemplos aí mais didáticos para a gente compreender de uma forma rápida, tá? Então, irradiação. A irradiação nada mais é do que as ondas eletromagnéticas, os infravermelhos, né? Tudo que tem aquecimento próprio tem essas ondas. O ser humano, por exemplo, ele tem aquecimento próprio, então ele irradia esse calor, né? Então você tá lá no sofá, aquele dia de frio danado, um frio, sabe, complicado, e você pega o cobertor e você acha que o cobertor te esquentou, mas na verdade você transmitiu esse calor para o cobertor, né? Então, assim, você tem o calor próprio, né? Mas um exemplo perfeito para isso, que não gera, digamos assim, confusão, é o Sol. Porque o Sol, ele não precisa de uma matéria para poder passar essas ondas para nós. Tá? Então, ele não precisa, por exemplo, de partícula, de matéria, de nada sólido. O Sol, ele age no vácuo, tá? Então, ele traz esse calor, essas ondas que aquecem a Terra e que aquece tudo que nós vemos aí, que tem essa necessidade, através da irradiação, tá? Outra coisa, condução, tá? O que é a condução, gente? É a propagação do calor através de matéria. Então, diferente da irradiação, a condução precisa de material, ela precisa de molécula. Então, qual é um exemplo legal? A gente está vendo aí na figura que tem o calor sendo transmitido através de dutos de metal, tá? Dentro de uma edificação. Mas trazendo para o nosso dia a dia, a gente pode falar da panela. Eu coloquei aqui a panela. A gente está cozinhando ali e a gente tem aquela panela que é toda de metal, né? Antigamente tinha muito isso. Panelas que eram todas de metal, todas de alumínio. E aquele ferro, né? Aquele ferro forte. Só que qual que era o problema dessas panelas? Que quando a gente estava cozinhando, a gente tinha que segurar com um pano molhado. Ou então, às vezes, a gente esquecia, colocava a mão e queimava a mão. Por quê? Porque o calor, ele vai passando, ele vai sendo conduzido, por isso fala condução. Ele vai sendo conduzido de molécula a molécula e se aproximando de outros locais. Então, nessa figura, a gente tem o incêndio acontecendo em um local, em um ambiente da casa, porém o calor, entenda que não é a chama do fogo que está sendo passado para lá, é o calor que está sendo conduzido através dos dutos. E através desse calor que vai haver aquela reação em cadeia que nós falamos lá atrás, porque ele vai encontrar oxigênio, vai encontrar material, e aí a chama vai aparecer aqui. Mas o que tornou a chama existente foi o calor. Então, você pode ter uma analogia de tudo que é condutor de energia, principalmente o ferro, o alumínio, todas essas coisas aí, sem um isolamento, né, de calor, ele conduz. Ele conduz normalmente, é a panela, esses dutos de ferro, o garfo que você deixa lá dentro da panela quando você vai pegar, se não tiver cabo condutor, cabo, se não tiver um cabo o isolante de calor, você vai queimar a mão, tá? Então, essa também é uma forma de propagação de calor que gera incêndio, tá? Então, a gente falou de radiação, falou de condução, e agora nós vamos falar de convecção, tá? A convecção, ela, digamos que é uma troca de massa. Digamos que um exemplo muito do nosso dia a dia é o ar-condicionado. O ar-condicionado, ele solta moléculas menos agitadas e, por elas serem menos agitadas, elas ficam mais densas, elas descem. E as moléculas que são mais agitadas, elas sobem. Por isso que o ar-condicionado faz a troca de massa e aí equilibra a temperatura. Vamos ler aqui o nosso exemplo. A convecção também não ocorre no vácuo, ou seja, ela também precisa de matéria, tá? Mas acontece mais com fluidos, líquidos ou gases, tá? É um movimento de matéria. Ao receber energia térmica, aumenta-se a vibração, fazendo o calor se tornar mais leve e subir,
E assim como a parte mais fria também desce, tá? Estabiliza. E um exemplo aqui, derramar o leite fervido e o voo de balão, tá? Então, no caso da convecção, ele vai precisar de matéria, mas aí no caso dele vai ser fluidos, líquidos ou gás. Então, por que em casos de incêndio nós não podemos subir? Nós não podemos subir as escadas. Por que nos treinamentos a gente fala, ó, sempre que houver um incêndio, vai para a escada e desce? Justamente por causa dessa propagação de fogo através da convecção, tá? E em todas as formas de condução, todas dentro do incêndio, todas essas formas aqui de propagação de fogo, elas podem existir, porque vai depender do material que tem no local, vai depender de várias coisas. Mas a convecção, ela é o que movimenta, inclusive, é o que causa os tornados, sabia? Quando as temperaturas na Terra estão muito diferentes, tanto o calor quanto o frio, e essa agitação tem uma dissincronia, é quando acontece esses tornados, esses tufões, através da convecção. Então, a convecção, ela faz com que o calor, ele se agite muito, né? Existe uma vibração das moléculas muito frequente. Isso vai fazer com que o calor suba, né? Fique mais leve e suba. Então, às vezes, como a gente está vendo aqui no nosso exemplo, o incêndio está lá no térreo, mas com a vibração dessas moléculas muito agitadas, esse calor vai se propagando para cima, ele vai subindo, e ele se movimenta, e aí causa o incêndio lá em cima. Por isso que, na maioria dos incêndios que nós vemos, o incêndio está maior lá em cima mesmo. Ele está sempre, parece que ele está sempre subindo, né? Então, isso é importante. Aí eu coloquei aqui o voo de balão. O que faz o balão se movimentar e subir com a chama, né? Fiquei até meio, puxa vida. Eu mesmo morro de vontade de andar de balão, não tive coragem ainda. Mas é a convecção, é o calor propagado da convecção que causa aquela movimentação, que faz com que o balão suba, que o balão se movimente. É o calor que faz isso. Quando a gente ferve o leite e começa a se agitar, né, a gente vê que começa a vibrar muito, a se agitar, a borbulhar, ele sobe, ele sai, né? E só quando a gente desliga ali a fonte de calor no fogão que ele estabiliza, é a mesma coisa. Só que nesse caso da convecção é a parte de gás, de troca de massa, e a parte de líquidos, tá bom? Então, são essas três formas de propagação de fogo, que é a irradiação, condução e convecção. Cada uma delas precisa de uma situação diferente para ocorrer, para poder causar o incêndio, mas pode ser que em um incêndio tenha existido os três fatores como propagação do fogo, tá? Então, bora para a próxima. Então, beleza. Agora a gente vai falar por que eu incluí a parte de gás, porque nós temos setores aí no operacional, as balanças, por exemplo, que algumas fazem uso do GLP, tá? Então, o que é interessante em tudo que a gente fala de prevenção e dessas coisas? O interessante é que a gente haja justamente para que as coisas não aconteçam, né? Não que deixe para sorte, vamos esperar, deixa que se acontecer a gente se vira, tá? Esses cilindros, o ideal, o GLP principalmente, é ideal que ele fique fora, ele tenha um abrigo externo, né? Que ele fique num local, um abrigo externo que seja um abrigo vazado, não seja um abrigo fechado para conter o gás, para enclausurar o gás num local, tá? Porque muitas pessoas acreditam que a explosão, por conta do GLP, é a explosão do botijão. Mas a verdade é que o botijão ele não explode. Inclusive o botijão ele tem válvula de segurança. Tá, mas e se a válvula de segurança quebrar? Tudo bem. O que vai explodir, o que vai causar a explosão é o enclausuramento do gás em um local fechado. Então imagine você, um exemplo. Você sai, suponhamos que hoje em dia, quem mora em apartamento tem um gás encanado, é diferente. Mas quem mora em residência, no meu caso, eu ainda utilizo o GLP. Só que o meu GLP, ele tem que ficar no lado externo.
Ele tem que ficar no lado de fora, onde exista possibilidade de troca de ar, lugar arejado, tá? Tem que ficar num abrigo, tá? No caso das nossas balanças, existe um abrigo externo, onde fica esse botijão de gás e é um abrigo vazado, não é enclausurado, todo fechado. Outra coisa importante, registro, dá uma olhadinha no registro, validade está funcionando. E a mangueira? A mangueira tem validade, está funcionando? Sempre haja na prevenção para não esperar as coisas acontecerem. O gás, do jeito que a gente está vendo aí, essa figura à esquerda, que foi o treinamento lá no nossa equipe do Pará, que eles estavam fazendo aí a simulação de vazamento de gás de LP, um botijão assim, ele é mais seguro do que sem a chama. Porque enquanto está vazando gás e há um consumo pelo fogo, digamos que o fogo está consumindo o gás. Então não vai explodir. Mas o problema disso acontecer quando não tem ninguém olhando, quando a gente não está em casa, é que isso causa incêndio. Aí suponhamos que esse botijão de gás está embaixo do seu varal de roupas. Né? Sei lá, vai causar um incêndio ou uma explosão, tá? Isso, o mais complicado do vazamento de gás é que quando acontece o incêndio é porque aconteceu a explosão, diferente aqui do simulado, porque o simulado ele está trazendo uma situação onde existiu um incêndio dentro do botijão e ele vai ser contido. Mas geralmente o vazamento, quando a gente não percebe, é por isso que tem o cheiro, né? O GLP ele tem um cheiro justamente para que a gente perceba que ele está vazando. Mas se você deixa vazando, se você não faz a revisão do registro, se você não olha a mangueira, deixa a mangueira atrás da geladeira derretendo, na hora que vaza, você vai trabalhar e deixa a sua casa toda fechada para não entrar pó, e, enfim, essas coisas que passam na nossa cabeça. Quando entra em casa, retorna em casa e liga a luz, né, aquele pequeno curto-circuito que existe no acionamento elétrico, ele pode já causar explosão, tá? Então é importante essa revisão, tá? E em casos assim, suponhamos que aconteça isso, que você chega na sua casa e o botijão ele tá vazando gás e tá acontecendo um incêndio ali. Primeira coisa que tem que fazer quando você sentir que está vazando gás é não acender luz, é não fumar, não acender nada que seja uma fonte de ignição de fogo. Abre as janelas, abre todas as janelas, abre as portas, se você está sentindo o cheiro, ou algo que ficou muito tempo, abre todas as portas, tá? Da sua casa. E suponhamos que você chegue e está existindo uma centelha de fogo nesse vazamento de gás aí, igual você está vendo no simulado. Quais as opções que existem? Primeiro, analisar, nesse caso aí, está no lado externo, então ele teria que analisar para qual lado o vento estava, qual que era a tendência do vento, porque se ele chega assim, para fazer essa simulação, e o vento está contra ele, o que vai acontecer? Ele pode se queimar com a chama. Então, dentro de casa, geralmente não tem vento. O que se pode fazer? Abaixar e totalmente abaixado até próximo o botijão de gás. A pressão dentro do botijão de gás ela é maior do que a pressão externa. Por essa razão, essa chama que você está vendo aí, ela tem entre o registro e o cilindro de gás até a chama de 3 a 5 centímetros de vácuo. Ou seja, entre o botijão e o fogo, eu tenho 5 centímetros de vácuo onde não vai ter fogo. E que eu abaixado, eu posso simplesmente colocar o dedo na saída daquele registro, tapar a saída de gás e girar a válvulazinha do registro, tá? Inclusive, se a chavinha do registro estiver funcionando, você pode só girar a chave do registro, tá? Então, não necessariamente você precisa pôr o dedo, se a chavinha estiver funcionando, do registro. Se a chavinha não estiver funcionando, você tem outra opção antes de querer colocar o dedo. Tem a parte de baixo, que é aquela parte que a gente encaixa o registro no botijão. Então, nós temos o registro e tem duas pontinhas assim, não sei se vocês estão vendo, né? Que é onde a gente, quando vai trocar o gás, a gente gira e encaixa.
Se a chavinha do registro estiver quebrada, não estiver funcionando, você também pode desrosquear digamos, aquelas duas hastes que existe para a gente rosquear o registro no GLP. E quando você desrosquear, ela também vai cessar a saída de gás e o fogo ele vai deixar de existir também, tá? Depois dessas duas tentativas, o registro está quebrado, a chave está quebrada a haste, aí a opção que tem é utilizar o dedo, tá? Isso aqui, gente, em termos de conhecimento, para ter o conhecimento do que fazer. Mas o ideal é não deixe chegar nesse ponto, tá? E aí é o seguinte, não conseguiu, tá tudo quebrado, os registros estão quebrados, a chavinha tá quebrada, eu não consigo pôr o dedo, tá pegando fogo? 193, chama o bombeiro. Aí, ó, fica longe, tá? Mas do jeito que tá aí, o perigo de vazamento, de explosão não existe. O perigo que vai ter aí é de um perigo de queimar, de criar um incêndio. Por quê? Porque a gente tem o gás, que é o que? O combustível. Enquanto esse gás não acabar, não vai parar de queimar. Né? Nós temos o oxigênio e a fonte de calor que já existiu de alguma maneira, tá? Então, você deixa lá a sua casa vazando gás, aí algum dispositivo elétrico tem um acionamento, é o micro-ondas que está ligado, como que a gente vai controlar isso, né, no dia a dia? Então, o ideal é deixe o GLP, deixe o gás do jeito correto, em locais arejados, faça a inspeção dos dispositivos que ele tem, tá? Existem várias formas de apresentar gás, eu acho que o local onde tem mais complicação com questões a gás, o setor é o setor de frigoríficos, porque lá eles funcionam todos a gás mesmo, né? Isso aqui é o nosso gás comum, tá? Eu trouxe para o treinamento, porque faz parte, e nós temos a realidade das balanças, de algumas balanças que possuem a utilização do gás. Então, fica de olho no registro, fica de olho na mangueira, fica de olho nas condições, onde que ele está, e isso já ajuda bastante a não acontecer enclausuramento de gás, tá? Então, beleza, vamos aqui. E aqui são as formas, gente, que nós temos de conter o fogo, conter o incêndio. Então, lembra lá em cima que nós falamos do tetaraedro, que é o que traz os elementos e os componentes que causam incêndio? Essas formas de contenção do incêndio foram baseadas naquilo. Bom, se eu preciso de uma reação química, uma reação em cadeia, que precisa de alguns elementos para que o fogo exista, então, se eu tirar um deles, eu já acabo com o fogo, né? Então, é assim que o corpo de bombeiros geralmente age. Não significa que vai agir, vai trabalhar em um só. Às vezes trabalha com tudo, porque vai depender muito do que está em questão, né? Vai depender do que está envolvido. Mas existem essas três formas que é justamente o que ataca diretamente, digamos assim, o elemento que cria a possibilidade da reação em cadeia, da reação química, tá bom? Resfriamento, aí é utilizada a água, que tira o quê? O calor, o elemento calor. O abafamento, que ele tira o elemento oxigênio, tá? E o isolamento, que tira o elemento combustível, tá? Então, nessas três situações, contém-se o fogo tirando um dos elementos. Água, que resfria, abafamento, que retira o oxigênio, e o isolamento, que a gente vê muito comum, assim como está na figura aí, incêndios de florestas. Porque nas florestas o grande problema é que tem muito material combustível. Então fica difícil conter o fogo, porque não tem como abafar o oxigênio de uma floresta, né? Fica difícil. Isso a gente faz com o quê? Com coisas que são possíveis. Por exemplo, um pequeno incêndio, um incêndio dentro de um cilindro, dentro de um tambor. Agora, como que você vai tirar, abafar o oxigênio de uma floresta? Não dá. É por isso que nos grandes incêndios os bombeiros utilizam água, porque eles também não vão conseguir controlar onde está o oxigênio quando os incêndios são muito amplos, tá? Então, aqui no caso da floresta, faz o isolamento, que é justamente tirar o material. Eles cortam, digamos assim, que eles criam
uma interrupção entre a floresta. Eles cortam as árvores, tiram todo o material combustível entre uma extremidade e outra, porque o fogo ele vai queimar até essa extremidade. Quando ele chegar nessa extremidade e não tiver mais material, porque eles retiraram esse material, o fogo acaba, porque ele vai ter oxigênio, ele vai ter calor, mas ele não vai ter mais material. Então, a reação em cadeia não vai existir mais, tá bom? Bora, então tá aí. Classes de incêndio, a gente tem a classe A, que ocorrem com combustíveis sólidos, queimam em superfície e profundidade, deixando resíduos como cinzas e brasas. Mais conhecido dos incêndios aí de material mesmo, casa, madeira e essas coisas que ficam os resíduos, né? Incêndio classe B são os líquidos inflamáveis, pode ser a gasolina, o álcool, o thinner, ou em petroquímicas, por exemplo, que a gente vê. Incêndio classe C ocorre em equipamentos elétricos energizados, ou seja, os famosos curtos-circuitos. Incêndio classe D ocorre em metais pirofóricos, que normalmente possuem oxigênio em suas estruturas, tá? Também pode ser conhecido como metais industriais, como alumínio, lítio, né? Tem vários metais, assim, que também causam outros incêndios, né? Que eles têm no seu elemento, na sua estrutura, nas suas substâncias, essa condutibilidade. Mas existem outros, tá? Existem outros tipos de classes de incêndio, porém, o que a gente vê mais no nosso dia a dia é o classe A, B e C, bom? Que está mais próximo, assim, não são específicos, não são coisas específicas, são materiais que estão presentes no nosso dia a dia, por isso que eles são mais comuns, tá? Aqui mesmo a gente tem a opção do incêndio classe K, por exemplo, que é o óleo de cozinha, diferente do óleo de classe B aqui, ó. Né, que a gente tem aqui, ó, gasolina, graxa, óleo, querosene. Ali vai ser classe B, mas o óleo de cozinha ele tem uma composição diferente, então ele precisa ser tratado dessa forma diferente, com os elementos dele, tá? E aí a gente vai começar agora, pessoal, falando um pouquinho dos equipamentos de combate a incêndio, tá bom? A gente falou um pouco sobre o conceito, a teoria, o porquê que, né, historicamente, os incêndios, por que eles ocorreram, e a gente falou um pouco de calor, de como o fogo ocorre, como que ele é criado, como que é a movimentação, a propagação do calor, como ela acontece. Nós falamos de como que nós podemos conter esse fogo, né? E agora a gente vai falar um pouco sobre os equipamentos de combate a incêndio, que você aí já deve ter tido oportunidade de lidar com eles. Deixa eu voltar aqui. Então, nós temos aqui os extintores de incêndio, cada um, lembra que a gente falou ali um pouquinho mais atrás sobre precisamos retirar o elemento respectivo para que a gente deixe de para que o fogo ele deixe de existir. Então, de classe A, ele vai agir no resfriamento, é a água resfriando o produto, o material que está queimando. Classe B, eu preciso utilizar essa classe de extintor para a classe B, porque são líquidos inflamáveis. Vocês já viram incêndio em petroquímica? Não adianta jogar... O incêndio ele acontece dentro do mar. O incêndio acontece na água. Por quê? São óleos, são combustíveis. Então, a água, ela não vai conseguir agir em cima disso. Aí, o que tem que acontecer é o abafamento. Tem que tirar o oxigênio. Assim, consegue retirar o elemento, de fato, para poder conter aquele incêndio, tá? Então, no caso, a água não consegue extinguir o fogo de classe B. Classe C são os materiais elétricos. Então, também pode ser utilizado com o de classe B, ele pode ser utilizado no de classe C. Qual que é a diferença? Se eu utilizar o extintor B, que é líquidos inflamáveis, no equipamento elétrico, eu consigo conter o fogo, porém eu estrago o equipamento. Então, vou acabar estragando o equipamento. Por isso que o correto é utilizar o de CO2 no equipamento elétrico, porque aí ele vai ser próprio para aquilo, não vai estragar o material, tá?
Já o de pó químico, ele é próprio mesmo para líquidos inflamáveis e etc, tá? Esse classe D, geralmente, ele existe em empresas que são, no seu setor, indústrias de explosivos, por exemplo, tá? Indústrias que realmente mexem com elementos e substâncias perigosas, tá? Então, por incrível que pareça, existem empresas, eu já conheci uma, que fabricava explosivos, materiais pirofóricos, que agora está meio que proibido isso, né? Mas a parte de fogos, coisas assim. E o óleo de cozinha para cozinha, né? Cozinha industrial, onde existe lá aquelas grandes caldeiras, aquelas que tem óleo, muito óleo, isso aqui é terrível, né? Óleo, queimadura por óleo de cozinha, enfim. Então, temos esses exemplos de extintores que vão agir diretamente e respectivamente à eliminação do elemento principal que está causando incêndio, tá? E nós temos aí os hidrantes ao lado, tá? Os hidrantes, eles também existem em grandes edifícios, em locais de grande, tanto de questões de perímetro, quanto de população também, tá? Importante dizer que todos os equipamentos de combate a incêndio, eles existem de uma forma a dimensionar, tá? Ele é dimensionado pelo engenheiro responsável, tá? Então, você tem um edifício, alguma coisa, uma casa, um galpão, ele precisa do AVCB. Por que ele precisa do AVCB? Porque o AVCB é o que vai autorizar o funcionamento desses dimensionamentos de segurança contra incêndio através do projeto de incêndio que foi criado por engenheiro habilitado, tá? Então, tem um engenheiro que é habilitado nesses projetos de estruturação de incêndio e ele vai fazer o cálculo baseado em todas as instruções técnicas que existem, tá? Em todas as instruções técnicas do Corpo de Bombeiros trazem os critérios que devem ser seguidos e cada caso é um caso. Sempre cada caso é um caso, vai depender do grau de incêndio, vai depender do grau de risco do edifício, da população, da altura, vai depender da legislação do local. Então, cada caso é um caso, mas geralmente é assim que acontece. Então, nós temos também, nós falamos daqueles equipamentos mais do nosso dia a dia, que são os extintores de incêndio e os hidrantes, e aqui existem as sinalizações de incêndio, também são muito importantes, elas precisam ser homologadas. Essas sinalizações não podem ser clandestinas, não podem ser imitações. Por quê? Porque todas as sinalizações de emergência, elas precisam ser fotoiluminescentes. O que é isso? É um material que recebe luz, se alimenta de luz, para que possa emitir luz, tá? Então, essas placas, quando tudo fica escuro, ela ilumina o ambiente, tá? Então, ela é de suma importância. A primeira coisa que acontece num grande incêndio é que a parte elétrica é desligada, e isso está dentro do plano de emergência. Tem que desligar a parte elétrica, tá? Desligou a parte elétrica, dependendo da disposição do edifício e dependendo do grau do incêndio, quando já tem muita fumaça, tudo fica escuro, ninguém enxerga mais nada. E o que vai salvar a gente, para a gente saber para onde está indo e como está saindo, aonde é a saída de emergência, são as sinalizações. A gente não vai ver o layout do lugar, a gente não vai. São as saídas, as sinalizações de emergência. Então, sempre, brigadista de cada local, sempre analisa isso. Os equipamentos, as placas, elas são as placas corretas. Se não são, faça uma notificação para o administrador do edifício, né? Geralmente tem que ter o CNPJ, muitos têm que ter o logo do Inmetro, da BNT. Tudo isso certifica que aquela placa é própria para aquilo, tá? Então, sinalização de emergência também é importante, não é só o extintor, tá? Outra coisa importante para o brigadista ver, a sinalização de incêndio que eu tenho, a sinalização do extintor está dizendo que é pó químico, mas embaixo tá realmente o extintor que está ali é o de pó químico ou é o de água? Isso acontece muito. A sinalização está dizendo que é de água, o extintor que está ali é pó químico, né? Então também precisa ver. O extintor está atrás da mesinha, o extintor ele está obstruído, o equipamento de combate a incêndio nenhum pode estar obstruído. Ele precisa estar livre, bem sinalizado,
Não pode colocar banner na frente, não pode colocar mesa, não pode colocar atrás da cadeira. Ele tem que coincidir com o que está dizendo na placa, porque numa situação real, tudo isso faz muita diferença. Tudo isso muda. Você imagina, você precisa estar vendo a sinalização do extintor, porém, quando você vai buscar o extintor, ele não está ali. E a gente não sabe onde está. Isso acontece muito. Já entrei em restaurantes que a sinalização está aqui, mas os extintores estão todos jogados num outro canto, debaixo da mesa, para poder caber mais cadeira, para poder caber mais mesa, para caber mais cliente. E isso tudo é falta de informação, porque se soubesse a gravidade, não faria aquilo, tá? Então, outra dica, todo brigadista vai entrar no estabelecimento, seja ele interno, profissional, ou seja externo, um restaurante, ou tá indo numa festinha, primeira coisa que você tem que fazer, seja no âmbito profissional ou fora, questões de prevenção a gente leva, não se limita a ambiente só profissional não, tá? Então, a primeira coisa que tem que fazer é olhar o ambiente que você está entrando, onde é a saída de emergência, onde que está o extintor, né? Como que está a lotação desse lugar, se acontecer alguma coisa, eu vou conseguir sair. Tudo isso tem que ficar ligado, tudo isso faz diferença. A Boate Kiss aconteceu isso, tá? Tinha pouca saída para muita gente lá dentro. A maioria das pessoas morreram de asfixia por causa da fumaça tóxica. Então, fica de olho nos locais que você entra, analisa, você tá no seu edifício, do seu trabalho, fica de olho, faz inspeção, né, de vez em quando aí, né, a gente estabelece um tempo e dá uma olhada, vê se está tudo funcionando, se está tudo coincidindo. Não leva muito tempo para fazer isso. Outra coisa, inspeções, nós temos algumas inspeções a serem feitas, mas nós também podemos cobrar o edifício para saber se as inspeções por parte deles da estrutura está sendo feita também, tá? Então, aqui a gente tem mais uns exemplos de sinalização, hidrante, a mangueira do hidrante, carreta, esse extintor tipo carreta vocês vão ver com muita frequência em posto de gasolina, o extintor normal, tradicional, os sprinklers, que são os chuveiros automáticos, a maioria das edificações tem o sprinkler, alarme de incêndio, alguns avisos, não utilize elevadores, tá bom? Tudo isso vai, essas sinalizações vão depender do que está disposto no local ou não, tá? Mas, assim, algumas delas são extremamente obrigatórias e precisam existir. Então, beleza. Agora a gente vai falar um pouquinho mais de outros equipamentos que são muito importantes para que faça sentido toda essa prevenção. Então, o que vocês estão vendo aí na sua esquerda se chama central de alarme. Com licença. Central de alarme, gente. Beleza, nós estamos num edifício, todos eles têm equipamentos, nós temos os equipamentos portáteis, que são, por exemplo, os extintores, eles são portáteis. Tá? Então, eles não precisam estar interligados a nada, eles funcionam, a gente precisa saber usar e eles funcionam. Né? Agora, hidrante, sprinkler, detector de fumaça, alarme de incêndio, tudo isso, eles não são portáteis, né? Eles são interligados. Então, no caso dessa central de alarme, digamos que ele é um gerenciador dos equipamentos de combate a incêndio dispostos no edifício. Então, ele, por exemplo, um detector de fumaça, quando ele é instalado, é criado automaticamente um código para esse detector de fumaça. Esse código que é habilitado no detector de fumaça, quando esse detector de fumaça acionar por alguma fumaça, alguma coisa que ocorreu ali naquele local, que ele não vai detectar calor, vai detectar fumaça, tá? Quando ele detectar essa fumaça, ele vai ter que apitar nessa central de alarme. O que está aqui, suponhamos que seja no lado B do edifício. Lado B na sala 4, digamos assim. Então, o detector de fumaça da sala 4, do lado B do layout, teve um acionamento e essa informação de onde foi, qual foi o andar, qual que é a sala, qual é o lado, vai sair aqui nessa central de alarme. A central de alarme, ela
tem pessoas 24 horas de olho nisso aqui, tá? Mas ela não depende, de seres humanos para poder acontecer, não, tá? A verdade é que ela fica próxima a pessoas 24 horas para que exista ali a constatação de que a informação que ela tem é a informação que surgiu de um incêndio ou de algum problema técnico, algum acionamento errado. Então, beleza, pessoal. Existe muito, eu já trabalhei em alguns locais que alguns colaboradores, às vezes, eles acionavam por curiosidade o alarme de incêndio, porque fala a verdade, né? Você passa do lado disso aqui, cara, dá uma vontade de meter a mão, é impressionante. E em algumas empresas isso acontecia muito. Isso acontece em empresas de grande fluxo e tudo. A pessoa fica com curiosidade, quer ver como funciona aquilo, coloca a mão, outros porque querem realmente chamar atenção, né? Mas aí essa central, ela serve para isso, eu preciso constatar, quem está aqui olhando precisa constatar se a informação que está chegando aqui é uma informação fidedigna, tá? Então, o que que acontece? Esse detector da sala 4 acionou aqui, o bombeiro olhou, puxa, sala 4 do 12º andar, edifício Inconfidentes, tá? Esse bombeiro ou essa pessoa, porque nem todos os edifícios são dimensionados para ter um bombeiro civil, a pessoa da recepção, o brigadista do edifício, tá? Ele vai precisar constatar isso aqui, se faz sentido, se não faz sentido. Se não fizer sentido, for um alarme falso, ele vai desabilitar, tá? Mas assim, digamos que, por que que é importante o AVCB? Por que que é importante? Porque é ele que diz, é ele que garante que aqueles dispositivos de incêndio que estão ali, que a central de alarme, que o incêndio estão funcionando, estão dimensionados dentro dos critérios das instruções técnicas. Não adianta ter o sprinkler lá e não funcionar, não adianta ter uma central de alarme e não funcionar. Então, por que que a gente tem que cobrar o edifício para que o AVCB esteja ali em ordem, antes de vencer? Antes de vencer, olha, porque o bombeiro militar ele vai fazer a inspeção muito detalhada para saber se aquilo está funcionando. Mas fora a inspeção do bombeiro, essas inspeções do equipamento de alarme têm que ser fornecidas também no decorrer do ano. Não pelo bombeiro militar, mas por empresa que venha prestar consultoria dentro da contratação do responsável do edifício. E, por lei, o responsável do edifício é o proprietário, e não quem loca, tá? Então, como no nosso caso, não somos nós os responsáveis pelas manutenções estruturais de incêndio, nós, como os brigadistas que fazemos parte daquele espaço, nós precisamos cobrar que essas manutenções e inspeções sejam feitas. E como que a gente faz isso? A gente cobra, a gente quer receber os relatórios de inspeção. A gente precisa ver os relatórios de inspeção preventiva e corretiva, e as recomendações, as conclusões, os acertos, o que precisou ser feito, tá? Então, basicamente, é assim que funcionam os equipamentos. Eles estão interligados a uma central, que é o que traz assertividade, né? Se eu sei qual é o andar, se eu sei qual é a sala do andar, eu não vou perder tempo girando o prédio para saber onde é o incêndio, concorda? Ou aonde é o foco de incêndio, né? Se é um alarme falso, se foi alguém que acionou, se foi um problema técnico, está construindo um andar de cima, né? Então tem todas essas situações. Beleza? Aqui nós temos outros exemplos que são interessantes também de falar. Na figura aqui esquerda, isso aqui se chama recalque, hidrante de recalque, tá bom? Esse hidrante de recalque, ele é externo, então provavelmente vocês andando aí pelas calçadas das ruas, vocês vão ver em frente a alguns grandes edifícios, essas caixas vermelhas identificadas. Mas afinal de contas, o que é isso, meu Deus? Que eu vejo tanto. Todos os edifícios que possuem hidrantes, eles possuem também um reservatório de água, que são voltados para o combate ao incêndio. Esse reservatório de água, ele não é um reservatório livre para utilizar para outras coisas. Ou seja, esse reservatório não está junto com a água que vem para abastecer banheiro, para abastecer copa, não é o mesmo, é um reservatório totalmente
separado, que ele existe ali para utilizar em caso de incêndio. É o que vai abastecer os sprinklers, é o que vai abastecer os hidrantes em caso de necessidade de uso. Porém, dependendo da gravidade do incêndio, esse reservatório ele acaba, tá? Acabando esse reservatório, o Corpo de Bombeiros, ele tem essa possibilidade de reabastecer o reservatório de incêndio do edifício de uma forma externa. E é aí que ele vai utilizar o recalque, o hidrante de recalque. Essa caixa fica na rua, tem um registro. O Corpo de Bombeiros, ele traz um caminhão com água, né, com reservatório de água, com bombonas de água, e ele conecta a mangueira desse caminhão de água nesse registro do recalque respectivo ao edifício, e ele reabastece esse reservatório até que o incêndio seja contido, tá? Então, é assim que funciona. Acabou o reservatório do edifício, utilizou e não foi suficiente, o Corpo de Bombeiros ele consegue nos dar um apoio, um auxílio através do recalque, tá bom? Da hidrante de recalque. Aqui na figura à direita é a famosa casa de bombas, tá? Aqui a gente tem uma casa de bombas enorme, né? Bem grande, mas isso varia muito. Às vezes é grande, às vezes é pequeno. Isso depende muito do tamanho, do tamanho do edifício, de quais os equipamentos que foram dimensionados para aquele tipo de edifício, qual que é a atividade que ocorre naquele edifício. É uma petroquímica? É uma empresa de madeira? O que que é, né? O que que a gente tem de material combustível? Qual é a população? Tem muita gente? Tudo isso depende, tá? Mas, para conhecermos, essa casa de bomba, ela é responsável por acionar o sprinkler. O sprinkler, ele tem acionamento involuntário. Então, ele tem uma ampola que estoura acima de 60 graus, e quando essa ampola estoura, ele passa informação para a casa de bomba, para todos esses dispositivos aí que vocês estão vendo, essas engrenagens, né, essas máquinas, passa informação para a casa de bomba, para a central de alarme, e aí é quando aciona a água, é o que gera pressão para que os sprinklers funcionem naquele local, tá? Outra coisa, os hidrantes. Como que você vai utilizar um hidrante lá no 20º andar, se o reservatório de água está no subsolo, por exemplo? Como que essa água vai chegar lá, né? É através da casa de bombas, que gera a pressão, a pressurização necessária para que essa água, mesmo que seja lá muito, muito alta, que ela saia com pressão, para que você consiga fazer o combate do sinistro, do incêndio, tá? A mesma coisa ao contrário, se o reservatório está lá em cima e o hidrante lá embaixo, tá? Todos esses dimensionamentos de equipamento, tudo isso aí precisa passar por manutenção. Tudo isso precisa passar por inspeção, não adianta ter e não ter inspeção. Por isso eu volto aqui a falar. É importante que nós que fazemos uso de um andar, locamos um local que não é de nossa responsabilidade, a parte estrutural, que nós cobremos as inspeções, que nós cobremos as manutenções. Porque é só assim que eu vou saber que eu estou seguro, tá? É só assim que eu vou saber que aquele equipamento funciona. Então, a gente tem que ser insistente, a gente tem que pedir. Às vezes, a pessoa que administra o prédio, ela não tem esse conhecimento detalhado, ela não tem o conhecimento dessa importância. E é aí que a gente faz o nosso papel, de pedir, tá bom, cadê a inspeção da casa dos hidrantes, da bomba dos hidrantes? Cadê a inspeção dos sprinklers? Cadê a inspeção dos hidrantes de rua, né? As inspeções disso, as inspeções daquilo, o elevador, entre outras coisas. Isso aí é um conceito que a gente pode levar para outras coisas, não só para as questões de combate a incêndio, não, tá? Então, recalque e casa de bombas. E aqui, pessoal, essa parte, assim, não, tanto o antigo slide, o slide anterior e esse agora, eles não estão dentro do conteúdo programático para o nosso grau de risco, mas eu trago porque eu acho muito importante a gente ter esse conhecimento, principalmente nós que somos condutores de saída dos edifícios, tá? Fora tudo isso que nós já falamos, dos equipamentos
sejam eles portáteis ou interligados. Existe também outras formas de contenção de incêndio nos edifícios, tá? Mais uma vez, eu trago aqui a situação de que tudo isso é dimensionado pelo Corpo de Bombeiros nas instruções técnicas, tá? Dentro das instruções técnicas, existem os critérios de qual é a quantidade da população, qual que é o grau de risco daquele edifício, qual que é a altura. E a partir daí que vão dizer, isso aqui precisa, isso aqui não precisa. Então, nem todos os lugares vão ter tudo isso. Mas se não tem, é porque não entrou dentro do dimensionamento da necessidade. Tudo isso é feito em estudo antes, tá? Mas é importante conhecer. Existe a compartimentação vertical e horizontal. A compartimentação vertical e horizontal são, de uma forma resumida, são materiais que, digamos, atrapalham, retardam a propagação do calor e do fogo. Então, o que seria a compartimentação horizontal? São locais enclausurados dentro do andar, vamos dizer assim, tá? Dentro do andar. Eles vão ter, assim, digamos que paredes, contenções dentro da sua estrutura que retardam o fogo, para que o fogo não se propague. Por exemplo, estou aqui, claro que vocês estão vendo o fundo aí do Teams, mas eu estou no quarto. Suponhamos que exista aqui um incêndio. Essa compartimentação horizontal, ela estará nas paredes ao lado. Por quê? Porque assim o fogo não sai daqui. Não é que não sai, ele vai ser atrapalhado por algum tempo, 2 horas, 1h20, 90 minutos, aí vai depender do dimensionamento, mas ele vai retardar aqui esse fogo por algum tempo. Então, a compartimentação horizontal é justamente isso, estruturas dentro da parede, materiais dentro das estruturas da parede que contêm, que retardam e atrapalham a propagação do fogo, justamente para ajudar, para dar tempo do corpo de bombeiros chegar e agir, para dar tempo das pessoas saírem do local, tá? Só que não são áreas residenciais e térreas, por exemplo, elas não entram no dimensionamento, aí vai depender do local, né? Igual a gente já tem falado. E a compartimentação vertical, que geralmente elas são feitas nas fachadas, elas são feitas nas extremidades de um andar para o outro, seja o andar superior ou andar inferior, também com a intenção de retardar o fogo, que o fogo vá para os outros andares, que o fogo vá para outros locais, seja na parte inferior ou superior. E lembrando que o fogo tem a tendência de subir, porque o calor, ele agita, vibra as partículas, igual nós falamos lá, nos tipos de propagação de fogo, ele agita essas partículas, essas moléculas, e fica mais leve, então ele vai embora, ele sobe, a tendência é subir. Então, essa compartimentação vertical ajuda isso, a conter o incêndio naquele local exato por algum tempo, para dar tempo de conter ele. Então, mais medidas de controle do incêndio, tá bom? Pressurização de escada. Pressurização de escada, gente, é também uma medida adicional. O que seria isso? É uma escada que, além de ser enclausurada, compartimentada, tá? Inclusive, a escada é um exemplo de compartimentação horizontal, porque você tem acesso a esse local dentro do seu nível, dentro do nível do seu andar. A escada é uma caixa compartimentada, ou seja, ela é toda projetada para conter o incêndio. Ela é toda projetada, o material dela, a pintura dela, né? A pressurização, nesse caso aqui, ela é uma forma de trocar o ar dentro das escadas. Então, depende muito da altura do andar, depende da legislação do estado e depende do grau de risco do local, tá? Vocês percebem que quase tudo é assim, depende, cada caso é um caso. Por que que eu deixo isso bem claro? Porque às vezes você vê esse treinamento, você vai falar assim, poxa, mas eu não tenho essa pressurização de escada aqui na onde eu tô. Se não tem, é porque não foi dimensionado, porque não foi visto dentro do grau de risco, dentro dos critérios do próprio Corpo de Bombeiros, a necessidade ou a obrigatoriedade de ter.
tá? A compartimentação, por exemplo, a escada, qualquer edifício, qualquer local que tem uma escada de emergência, ela tem que ser um local compartimentado, ele tem que ser seguro. Você pode até não ter uma pressurização de escada, mas a sua escada tem que ser compartimentada, tá? Então, porque ela já garante a segurança necessária para evacuar o prédio, tá? E aí, dependendo da altura, de outras questões, aí entram outros elementos. A pressurização de escada é justamente isso. Vocês já viram aqui nessa figura aqui da direita, que a gente tem aqui algumas, né, alguns balãozinhos. É mais ou menos assim. Vocês já viram escadas que você entra e tem duas portas, uma do lado da outra? Você fala assim, meu Deus, mas para que duas portas? Não entendo, para que duas portas? Uma do lado da outra. Quando você estiver numa escada de emergência que ela tem duas portas, significa que a primeira porta você entrou na antecâmara, tá? E o que é antecâmara? Por que eu estou explicando essa parte aqui da direita para também ajudar a compreensão do desenho aqui do meio, da pressurização? Por quê? Essa antecâmara, essa escada que você entra e tem duas portas, a primeira porta é sobre a antecâmara. Essa antecâmara é aonde vai fazer a troca de ar dessa pressurização aqui, tá? Então, o que acontece? Vai ter dois dutos. Nesse primeiro duto, vai fazer a troca de ar, a saída de ar, ou seja, vamos lá. Se tiver rolando um incêndio aqui, o fogo tá vindo, a fumaça tá vindo, quando você entra aqui, esse duto ele vai sugar essa fumaça para fora e ele vai liberar ar respirável aqui. Então, o que acontece? Ele filtra para você poder descer, ele filtra o ar para você descer. Então, ele entrou aqui, você entrou aqui e entrou fumaça, porque você abriu a porta, certo? A porta fecha sozinha, tá? Tem que fechar sozinha, não precisa que você feche. Você entrou, abriu a porta, entrou fumaça. O duto puxa essa fumaça, joga para fora, e o segundo duto, ai meu Deus, é aqui. Esse é da entrada de ar e esse é da saída. Então, esse aqui puxa o ar para fora e esse traz ar puro para dentro, tá? Então, ele faz esse filtro. Então, sempre que você entrar e tiver duas portas, a primeira porta é da antecâmara. Geralmente, quando você entra na antecâmara, você sente um vento absurdo, acima do comum, tá? E aí, então, quando você entra na segunda porta, significa que você já tem ar respirável para cá, não entrou fumaça. Então, a gente vê aí que nos incêndios o nível de morte, às vezes, é todo por asfixia, por causa da fumaça. Então, ela também é um grande inimigo, tá? Então, dependendo da situação, você também vai ter aí essa pressurização de escada. E essa pressurização, ela também acontece em dutos em todos os andares. Então, geralmente, essas escadas, elas têm grelhas nas paredes, que é o que faz também essa ajuda da entrada de ar nas escadas, tá bom? Então, a figura aqui da esquerda está totalmente interligada com essa figurinha do meio aqui, pressurização de escada e escada de emergência. Outra coisa, a porta de emergência também tem que conter o fogo. Aqui no nosso exemplo, essa é para 4 horas, mas tem outras que é para 90 minutos, para 120 minutos, depende, tá? Essas portas precisam existir manutenção nelas, tá? Tem que ter luminária de emergência, tem que ter sinalização de emergência, tem que ter o número do andar, para saber onde você tá, né? Se as dobradiças disso aqui, vamos lá, se a dobradiça dessa porta de emergência está quebrada, você entra e ela não fecha, o que vai acontecer? Principalmente se não tiver pressurização. A fumaça vai ficar entrando o tempo todo, tá? Então, tem que estar funcionando, você abre, ela tem que fechar sozinha, tá bom? Então, ainda existem essas questões aqui para conter o fogo e para trazer maior segurança, tá? Outra coisa que também gera muita polêmica. A escada que eu tô é muito estreita, tá? A escada de emergência é dimensionada dentro dos locais baseado na quantidade de população que existe no local. Então, não é o tamanho do prédio, o tamanho, a altura apenas que é vista a quantidade de pessoas no maior pavimento. Como que está isso na instrução técnica do Corpo de Bombeiros Militar? É feita uma análise da ala que tem maior número de pessoas e a partir desse maior número de pessoas é feito o dimensionamento de escadas. Se no seu prédio só tem uma escada,
significa que para o fluxo de pessoas que precisam passar ali, é suficiente uma escada. Então, não fica achando que você está menos protegido, tá? Outra coisa, se o fluxo de pessoas, a altura do local e a quantidade de pessoas faz com que eu precise ter mais uma escada, aí vai ter que ter 2 escadas, você entende? Ah, mas eu tenho uma escada, mas ela é bem larga. Então, ela atende o fluxo. Então, às vezes, você vai ter uma escada super larga, que é como se fosse 2, entendeu? Às vezes, você vai ter 2 bem estreitas. A questão é atender a quantidade de pessoas necessárias para que comporte dentro desse tempo. Então, resumindo, a gente tem aí, fora os equipamentos que vão conter o fogo de forma involuntária, ou seja, os sprinklers que acionam sozinhos, né? A comunicação na central de alarme, o uso do hidrantes internos, que no caso de grande incêndio aí, pode ser feito o uso dos hidrantes também, através dos brigadistas, né? A gente faz o curso de como conectar, né? Como usar a chave Store, como utilizar a mangueira, qual que é a maneira correta. A gente viu lá no início a foto do pessoal de BH fazendo o movimento correto de apoio, né? Ou seja, nunca é uma pessoa só, tem que ter apoio de outros brigadistas. E para isso a gente vai treinando dia a dia para ficarmos cada vez mais seguros para fazer isso, tá? Mas fora isso, nós temos as questões estruturais de retardamento de fogo, tá? De contenção de fogo nas escadas, nas paredes, nas compartimentações inferiores, superiores, tem contenção de fumaça, né? Então são várias coisas que estão inclusas aí, tá? Mas a gente tem que saber que existe, tem que saber para como funciona, né? E aí, pessoal, tá finalizando. A gente tem só mais algumas coisas para abordar. Temos aqui o mapa de risco. Esse aqui é o exemplo do mapa aqui de São Paulo, mas Belo Horizonte tem o dele, e todos os edifícios têm que ter o seu próprio mapa de risco, que nada mais é que o nosso layout, explicando qual que é o fluxo que vai ser utilizado. Aqui em São Paulo nós temos 2 escadas estreitas de saída de emergência, tá? Desculpa. Como nós temos 2 escadas de emergência, nós dividimos o fluxo. Ou seja, o conjunto 1 sai por uma escada e o conjunto 2 sai por outra escada. Isso é muito importante, ter organização. Se você tem uma escada só, a intenção é organizar para que todos saiam. Vai fazer fila, onde vai começar essa fila, vai compor a fila de 2 em 2, de 1 em 1, como que vai, né? É a organização dentro da realidade que é o seu edifício e a população. Outra coisa importante, o mapa de risco ele serve também para o corpo de bombeiros e para o visitante na empresa, né? O visitante na empresa ou em qualquer local. Se você vai num hotel hoje em dia, você vai geralmente encontrar o mapa de risco atrás da porta. Por quê? Você não conhece aquele lugar é novo. Então, você, no mínimo, tem que saber aonde que está a escada de emergência, tá? Então, o mapa de risco, ele serve para isso. Ele serve para nos auxiliar, o brigadista, mas serve também como norteamento para o visitante e para o corpo de bombeiros, se um dia ele precisar acionar o local. Ou seja, se no meu mapa de risco está dizendo que tem um extintor de água aqui na entrada do hall, esse extintor tem que estar ali, entendeu? E tem que ser o que eu estou dizendo que tem. Se está dizendo que tem um hidrante perto da copa, tem que ter mesmo, tá? Se está dizendo que tem sprinkler na sala da diretoria, tem que ter. Por isso que é importante uma inspeção por mês nos locais, para ver se está batendo com o que está no mapa de risco, né? Uma vez ao mês, se você vê que está tudo certo, o importante é sempre fazer uma inspeção, tá? Nunca é demais. E aqui também tem as fotos do ponto de encontro. O ponto de encontro de incêndio, tá? Então, por que que existe o ponto de encontro, gente? Por que isso? Por que que eu tenho que saber onde tem que encontrar o pessoal da minha empresa? É o seguinte, quando você sai do prédio, o interessante é que que exista um brigadista dimensionado para organizar esse ponto de encontro. Então, quando tocar o alarme, o brigadista é o primeiro a descer, o de ponto de encontro. Porque o papel dele é juntar o pessoal da empresa. Por que isso? Por que é necessário isso? Porque se o corpo de bombeiros chega no brigadista e fala assim, tá todo mundo aqui? Ele vai perguntar, tá todo mundo aqui? Ele não conhece as pessoas. Um brigadista só não consegue lembrar. Mas se tá todo mundo, o máximo possível, juntos,
um vai lembrar que o outro não tá. Eu vou lembrar que o meu colega de setor não tá ali. Você vai lembrar se o teu colega de setor, que você vê todo dia, dali da tua sala, enfim, se ele tá ali. Agora, se todo mundo desce, até no simulado, e um vai para a padaria, o outro fica lá rindo, o outro fica reclamando que tem que fazer o... O que que acontece? Nessa dispersão, é o momento em que aquela pessoa que ficou vai se prejudicar, porque ninguém vai saber se ela tá ou não tá, se ela saiu ou não saiu. Então, leve a sério o ponto de conta. Desceu das escadas, junto com o pessoal da Sistra, a gente vai ficar no lado esquerdo, né? Lá em Belo Horizonte tem uma pracinha até grande assim, na frente, tem um espaço legal. Não, a gente vai ficar aqui, no ponto de encontro, mais puxado aqui para cima. Vai pegando, esse pessoal vai saindo da escada, já vai, ó, aqui, 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 já vai chamando e organiza assim, porque é para isso que serve, para poder entender se ficou alguém. Para isso, como uma pessoa só não consegue lembrar, quanto mais pessoas juntas, mais a gente consegue se aproximar do melhor. Beleza? Aqui a gente já falou do simulado de abandono, tá? Quando tiver simulado, leve a sério. Eu sei que cansa, tem que descer de pé e tal, e tem um monte de trabalho para fazer, e etc. O que a gente tem que pensar é que trabalho a gente sempre vai ter, sempre. Sempre vai ser grande demanda, sempre vai ter muitas coisas para resolver, tudo é importante. O simulado é uma vez ao ano e é algo importante para salvar vidas, tá? Então leve a sério. Ah, por que que o elevador, eu não posso descer de elevador se, na verdade, eu sei que é um simulado? Porque o nosso cérebro, o cérebro do ser humano, ele não dá para confiar na memória, tá? E outra coisa, o que nós condicionamos, os nossos hábitos, é o que condiciona as nossas ações irracionais. Em caso de incêndio e pânico, você simplesmente não vai se importar com nada, você não vai raciocinar como nos dias normais. Você vai sim entrar num colapso confuso emocional. E é nesse momento que o seu inconsciente precisa ter sido condicionado a fazer a coisa certa. Se dentro dos seus hábitos você sempre utiliza elevador para fazer o simulado de abandono, primeiro que isso não é possível, porque no simulado o normal é que desliguem. Mas suponhamos que no simulado de abandono você se esconda no banheiro para não participar, para não descer. Isso também não vai acontecer porque a gente tem as pessoas de varredura, tá? A gente já está dimensionando os brigadistas para fazer varredura. Ou seja, esse exemplo também não vai dar certo. Se você for para o banheiro se esconder, vai ter alguém que vai te puxar lá. Mas vamos aqui para exemplificar. Suponhamos que no simulado de abandono você dê um miguezinho, entre aspas, e se esconda numa sala, no banheiro, porque você está cansado. Se foi de salto, é mulher, foi de salto, está cansado, tem um monte de trabalho, aí você pega o notebook e entra no banheiro para continuar trabalhando. Quando acontecer de verdade, o seu hábito condicionou o seu inconsciente, o seu subconsciente a agir daquela forma. E quando você não tiver raciocínio e tiver em pânico, você vai fazer exatamente a mesma coisa. Por isso que condicione o seu inconsciente a fazer o que é correto. Porque no dia que teu consciente, a tua razão não estiver funcionando, porque seu estado emocional vai estar abalado, você consegue raciocinar. Você consegue fazer isso. A gente quem já trancou o marido em casa, porque é acostumado a trancar a casa, e no dia que não era para trancar, trancou? Quem é que já pegou o carro para ir num lugar e foi em outro e não percebeu? A mesma coisa é na evacuação do prédio. Se você costuma pegar elevador, se esconder ou não participar, no dia do pânico é exatamente isso que o seu inconsciente vai estar condicionado a fazer, é exatamente isso que você vai fazer, tá bom? Então, leva a sério, presta atenção nos detalhes e fica atento e participa, porque é o que vai salvar vidas em caso de situação de emergência, tá bom? Então, vamos lá. Outra coisa, pessoal, outra coisa que eu queria falar é a respeito aqui, ó, desse assunto que é o assunto de derramamento de produtos químicos, tá bom? Isso aqui foge um pouquinho da questão de incêndio,
e entra mais para a parte, também tem a parte de incêndio, porque dependendo do produto ele é inflamável, mas é mais a parte ambiental. Então nós também, sempre que existir o trabalho com máquinas ou com derramamento de produto químico, derramamento de combustíveis, existe uma maneira correta de você conter esse derramamento, que seria assim, né? Sempre verificar a cena, isso em todas as situações, tá? Até para primeiros socorros, para acidentes, sempre antes de você querer agir, analise o local, vê se você pode agir em cima daquele local para que você não se torne vítima, outra vítima, né? E é necessário utilizar EPIs adequados com relação àquele produto que foi derramado. Existe também o kit de emergências, né? O kit de contenção de derramamento de produto químico, que é um kit específico que serve justamente para fazer a absorção daquele material que caiu, tanto para evitar que se espalhe, evitar que traga algum impacto ambiental para o solo. Então, por isso que não pode ser utilizado por qualquer material, tem que ser material homologado para fazer isso, tá? E aí é quando você limpa a área, absorve o produto, descarta em local, no armazenamento que seja um descarte adequado para aquele tipo de produto e destine o local final daquele produto, ou seja, eu não posso descartar em qualquer recipiente, eu não posso jogar em qualquer tipo de lixo, tá bom? Isso para derramamento de produtos químicos, inflamáveis, nocivos, corrosivos, tá bom? Em alguns casos, a maioria dos casos não vai se aplicar para nós, mas é importante nós abordarmos também, tá? E aí, no caso, comunicar sempre que eu tiver um trabalho, que aconteça algo do tipo, eu da Sistra, dentro da minha atividade, tiver acontecido alguma coisa do tipo, derramei um produto, ou alguma coisa assim do tipo, um produto químico que eu precise conter, que seja um produto que não tenha havido diluição, né, diferente de produtos que já são diluídos, que já estão ali na porcentagem dos elementos dentro do que não é nocivo, tá? Aí eu faço essa comunicação para a área de segurança do trabalho, a área, o cipeiro, o brigadista, e a gente mantém essa comunicação dos impactos também ambientais que podem vir a existir dentro das nossas atividades, tá? Tem aqui um exemplo desse material, que é um material aqui, ó, tem até essas informações, esse kit emergencial ambiental atende aos requisitos da ISO 14001, tá? A Lei Federal 9605 de 98 sobre crimes ambientais, a NR20, que é a parte de transporte de produtos e postos de combustíveis, produtos perigosos, tá? E aí, através desse kit, a gente tem cordões de contenção, a gente tem o produto, a gente tem as mantas que a pessoa pretende usar para absorver, mas existem outros tipos de produto também que podem ser usados. Esse exemplo aí, a pessoa já está com os EPIs necessários para fazer a absorção desse material, tá? E também não está na figura, mas tem o local de descarte e destinação corretos também, tá? Isso aqui geralmente é voltado aí para combustíveis, óleos, produtos químicos, muito comum em farmacêuticas, em indústrias petroquímicas, né? Até as petroquímicas não utilizam cordões, a gente vê com muita facilidade eles utilizando aquelas boias que contêm o óleo quando cai no mar, né? Então eles usam, é mais ou menos a mesma essência, o mesmo conceito, eles usam aquelas boias no mar justamente para conter que o combustível, que o óleo se espalhe para outros locais, né? É mais ou menos o mesmo conceito disso aqui, tá? E aqui, gente, em relação a primeiros socorros, tá? Eu coloquei alguns vídeos, porque eu sei que algumas questões técnicas aqui, o ideal é fazer da forma prática, precisa da parte prática, né? E, infelizmente, nessas circunstâncias que nós estamos passando esse ano, é tudo muito teórico. Então, a parte de primeiros socorros, eu coloquei alguns vídeos para facilitar a nossa visualização, porque só explicando e lendo é muito difícil, né? Primeiros socorros, mesmo fazendo a parte prática, se a gente não tem consistência e frequência na informação, a gente esquece muito. Então, tem aqui, eu separei alguns temas que são os mais comuns, mas primeiros socorros, eles são vastos, são muitos, cada um para situação,
né, para a situação específica, mas eu separei os mais comuns para a gente visualizar e manter aí a nossa jornada, né, nossa jornada de desenvolvimento para que a gente, cada ano que passe, nós nos tornemos mais familiarizados com as questões de segurança, nós fiquemos muito mais seguros para executar, e isso é tempo, é frequência, é prática. Então, eu separei alguns desses tópicos e vou passar em vídeo, forma de vídeo, para melhorar a nossa visualização. Esse é o último módulo, ou seja, está finalizando. Após esse, a gente já finaliza, tá? Primeira coisa aqui, antes de começar os vídeos, é que primeiros socorros também é organização, também é saber qual que é o fluxo que eu vou seguir, quem que vai fazer, como vai fazer, análise da situação. Essa situação necessita de um primeiro socorro aqui, agora, imediato? Não, eu preciso só locomover essa pessoa, dar um apoio para ela se recompor e acompanhar ela até um hospital. Vou precisar chamar eu vou precisar chamar o bombeiro, o SAMU ou o táxi para acompanhar ela. Toda essa análise prévia é necessária. Às vezes a pessoa sofreu ali uma situação, mas ela está consciente, ela está bem, ela precisa ser levada ao hospital. Então o fluxo é diferente, tá? Para cada uma dessas situações, nós temos um tipo de ação a tomar. Então a Sistra, ela tem o procedimento 010, que vocês podem encontrar no SharePoint, tá? E dentro desse procedimento, ou até na rede, enfim, tentem ter contato com esse procedimento 010, porque lá tem todo o fluxo para cada situação. A pessoa se acidentou, a pessoa caiu, foi um vazamento de gás, foi um derramamento de produto, foi um curto-circuito. Para cada situação, existe um fluxo do que eu devo fazer em resposta a essa emergência. E o acidente ou machucado, alguma coisa, também consta lá. Então, é bom pesquisar para se familiarizar com esse fluxo. E o primeiro socorros é a mesma coisa. Eu preciso analisar a situação, se ela é grave, se não é grave, se eu vou precisar executar, se eu vou precisar só remover, se eu vou precisar executar, ou se eu vou precisar fazer uma ligação, se vai ser comigo, se vai precisar de mais dois, né? Tudo isso precisa ser analisado, também faz parte aí do nosso momento, da nossa intenção em amadurecer as nossas respostas à emergência, a nossa segurança em executar isso. Então, a intenção é que cada dia que passa a gente matute mais, a gente aborde mais, a gente traga isso para as reuniões, traga isso para os treinamentos, traga isso para o nosso dia a dia, para que exista uma organização de fato natural, espontânea, né, que a gente comece a condicionar nossa cabeça de como agir nesses momentos da forma mais tranquila possível, né, e isso depende muito de cada situação. Então, dá uma olhadinha no procedimento 010 da empresa, porque lá tem situação por situação de como deve ser executado as respostas à emergência, tá bom? E claro, tenha em mente sempre os números básicos de emergência, o 90, o 91. Aqui a gente tem a lista toda aqui, mas geralmente o pessoal utiliza mais SAMU, Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, tá? O 90, o 92 e o 93. E esse tem que estar, ó, certinho na nossa cabeça aqui, sem dúvidas, tá? Tem que estar decorado, que às vezes também confunde, né? São númerozinhos pequenininhos, mas às vezes confunde também. Então, dá aí uma atenção para os números de emergência. E agora a gente vai começar os vídeos. Aqui é a parte de reanimação, massagem cardíaca. Para que você possa prestar assistência correta a quem precisar, você deverá seguir todo o procedimento, passo a passo. É simples e fará toda a diferença. Ver alguém numa situação de possível parada cardíaca causa apreensão, mas mantenha calma e verifique se a vítima está realmente inconsciente. Para ter certeza do quadro da vítima, toque e se comunique com ela. Se não responder a nenhum estímulo, cheque sua respiração. Caso não esteja respirando ou com respiração agônica, tipo último suspiro,
considere a parada cardíaca. Peça para alguém ligar para 192 o mais rápido possível. Enquanto isso, posicione-se ao lado da vítima. Dessa forma, perto do peito. Coloque os seus joelhos distantes um do outro. Assim você vai ter mais estabilidade. Posicione suas mãos dessa maneira. E coloque-as no centro do tórax. Com os braços estendidos a 90 graus sobre a vítima, comprima o peito em uma frequência de 100 a 120 repetições por minuto. Assim como a batida da música do Barão Vermelho. Seus braços deverão permanecer retos, sem dobrar os cotovelos durante as compressões. E você deverá usar o peso dos ombros enquanto massageia a vítima. Durante o procedimento, o tórax deverá comprimir entre 5 a 6 centímetros de profundidade, mas não se apoie sobre ele depois da compressão, para o peito retornar à posição original e você poder repetir o movimento. É importante não interromper as compressões por mais de 10 segundos e a cada 2 minutos revezar com outra pessoa a tarefa da massagem até a chegada do socorro. Viu? O procedimento é simples e pode salvar muitas vidas. A correta realização da massagem cardíaca é a forma que a gente tem de salvar a vida dessas pessoas. São 100 batidas por minuto e com a música na cabeça, você não perde o ritmo. O amor! Então, na massagem cardíaca, a gente percebeu que teve ali uma organização. Entenderam que precisavam agir imediatamente. Então, já veio o socorrista, já veio organizado quem que ia fazer a comunicação com o SAMU, ia passar as informações sobre a pessoa, sobre o que ela estava apresentando, outra pessoa já ia prestar o socorro e já havia outra pessoa para revezar, para manter o ritmo do socorro, até que o SAMU chegue, tá? Então, essa organização, ela é tão importante quanto saber executar. Saber executar é questão de prática, é questão de aprender, de praticar, aprender e praticar. Mas a organização é o que traz a nossa situação emocional para prestar o socorro, também é muito importante. Agora, a manobra de Heimlich, que é o famoso engasgamento. E, mais uma vez, eu digo que melhor do que socorrer é prevenir. Então, o engasgamento, geralmente, ele ocorre quando a gente faz várias coisas simultaneamente. Então, você está almoçando e você está conversando no celular, você está almoçando e você está andando, você está comendo alguma coisa e crianças, né, come e fica pulando. O que acontece? Nós temos aqui a faringe, e aqui no mesmo sentido do tubo da faringe, existe a epiglote, tá? E assim, é uma entrada só para duas coisas. É uma entrada para respirar e uma entrada para mastigar, para a gente comer. Então, a gente tem o local onde a gente mastiga para comer e para direcionar até o estômago, e a epiglote é que libera principalmente a parte de respiração. Quando eu estou comendo e fazendo outras coisas, pode ocorrer uma dissincronia, onde essa epiglote, ela tem um sistema como se fosse uma pontinha, sabe? Que ela abre para respirar. Se eu estiver comendo e ela abrir na hora, o que vai acontecer? A comida vai entrar pelo local errado, que é justamente pela epiglote. Vai entrar errado e vai obstruir a minha respiração. Então, melhor do que socorrer é prevenir. Então, previna. Vai comer, está comendo? Presta atenção, come com calma, mastiga. O que causa é isso, ficar pulando com comida na boca. Vai causar uma desincronia ali, nesse mecanismo que é muito sensível, um mecanismo extremamente sensível. Ou você respira, ou você come, no sentido assim, lógico que nós fazemos as coisas, nosso corpo é preparado para fazer tudo simultaneamente, mas o que eu quero dizer é cortar as rebarbas do exagero. Se eu tô comendo, eu tô comendo, não vou ficar pulando. Eu não vou ficar aqui, ó, um monte de coisa na cabeça, respondendo e-mail e comendo, né? Então, tomar esse cuidado, porque é isso que causa a dissincronia. Claro que existem outras razões, razões de problemas mesmo, doenças, mas a maior parte das vezes não é uma doença, é a dissincronia por querer fazer coisas muito extremas de forma simultânea. Vamos lá.
Meu nome é Mônica Libardi, sou enfermeira do SAMU há 13 anos. O universal do engasgo são as mãos no pescoço. Imediatamente eu vou então e pergunto: senhora, eu sou do SAMU, eu posso te ajudar? A senhora está engasgada? Por que a gente pergunta? Porque você vê que ela responde, não saiu nenhum som. Então é um engasgo total. Ele também pode ser parcial, caso haja algum som audível, né? Algum som que a pessoa consiga ouvir. Imediatamente, então, eu vou falar para ela: eu vou atrás da senhora e vou ajudá-la. Fique tranquila. Eu vou atrás, peço para ela abrir um pouquinho a perna, peço que ela também solte os braços. Eu fico lateralizada a ela, porque caso ela perca a consciência, eu tenho como segurar o corpo. Se eu tiver reta, eu caio junto com ela. Então, eu fico de lado, coloco a minha mão estendida, eu dobro os dedos de baixo e o de cima eu fecho. A parte de baixo da minha mão, eu vou colocar no umbigo dela. Depois que eu coloquei no umbigo, eu rodo essa minha mão até o dedão ficar na pele dela. Com a minha outra mão, para me dar força, eu vou por cima e vou dar os golpes. Esses golpes, eles vão ajudar a levantar o tórax dela, ajudando a eliminar o objeto. Caso ela elimine, ela vai emitir sons. Caso ela perca a consciência, eu vou colocá-la ao solo, segurando a cabecinha dela. Vou olhar a boca dela para ver se os golpes que eu dei eu consigo visualizar. Caso eu consiga visualizar, em forma de pinça, eu vou tentar retirar. Caso não consiga, eu vou ligar, vou pedir ajuda, 192, 193, e pedir um desfibrilador externo automático. Imediatamente, eu vou olhar aonde une aqui as costelas, 2 dedos acima, eu vou colocar 2 mãos no peito dela. Uma das mãos, os dedos são entrelaçados, e eu vou fazer as compressões até que chegue no local um serviço especializado para me ajudar. Meu nome é Mônica. Deu uma travadinha aqui, vamos ver se dá para a gente voltar. Você já teve uma convulsão? Já viu alguém tendo uma crise epiléptica? Então preste atenção no que nós vamos falar hoje: convulsões. A primeira coisa que eu devo esclarecer é o que é uma convulsão. A convulsão, geralmente, é o aspecto motor relacionado à crise epiléptica. Isso significa que nem toda crise epiléptica é convulsiva. Geralmente, a crise epiléptica ocorre por um disparo síncrono, ou seja, ritmado, dos neurônios do cérebro, que pode ser de alguma região específica ou do cérebro como um todo. Quando isso acontece, temporariamente, o cérebro perde o controle dos membros ou da região da face. Isso pode ser traduzido como abalos musculares intermitentes ou posturas anormais do corpo. Geralmente é isso que a gente chama de convulsão, quando existe uma manifestação motora. Então, quais são as características que nos fazem reconhecer uma convulsão? Uma convulsão, ela pode ser muito diferente de pessoa para pessoa. Ela pode variar desde uma crise de ausência até mesmo uma convulsão generalizada, que é aquela que a gente costuma perceber quando às vezes aborda alguém na rua quando passa mal. A crise de ausência, que é muito comum, né, em crianças, ela pode passar muito despercebida. Isso porque, às vezes, a criança só para o olhar, retoma o contato por segundos. Às vezes, esses segundos que ela fica inconsciente já faz com que ela perca rendimento escolar, por exemplo. Existem outras formas de crises, que são as crises parciais, as crises focais. Nela, a pessoa fica acordada, ela percebe toda a sua crise. Quando isso acontece, ela nota, às vezes, um repuxamento no rosto, o braço pode começar a formigar ou começar a ter uma sensação diferente. Ela começa a sentir alguns abalos, posicionamento extensor tônico, ela fica com o braço rígido, e a partir daí ela pode ter a perda de consciência.
Uma outra situação que também pode acontecer é a crise generalizada. Essa é a mais comum, essa que todo mundo já conhece. É quando a pessoa tem a perda de consciência, ela geralmente prende os dentes, ela saliva bastante, ela pode virar o rosto, virar os olhos, ela pode ter abalos generalizados, né, no chão, alguém às vezes chega, ela está toda se tremendo. Nesse caso, eu vou citar daqui a pouco o que a gente deve fazer, protegê-la de evitar um acidente. O que deve ser feito, né, numa crise convulsiva? O primeiro aspecto é pensar na segurança da pessoa e não se desesperar, porque a primeira coisa que a gente pensa é em agarrar a pessoa, virar, fazer alguma coisa que não deve ser feito, que vai piorar a evolução do quadro. Proteção. Se a pessoa está em pé, você ajuda ela a deitar, ampara a cabeça dela, põe um travesseiro ou alguma roupa que possa impedir que ela bata a cabeça contra o chão, vira a cabeça dessa pessoa de modo que ela consiga escoar aquele excesso de saliva, que ela não aspire essa saliva. Um dos grandes mitos é de que a pessoa vai enrolar a língua. Ao enrolar a língua, ela vai se sufocar. Na verdade, isso não acontece. Não introduza caneta, colher, o seu dedo, nem pensar. Vire a cabeça da pessoa, espere escoar a saliva. Ah, mas vai machucar a língua. Geralmente, as lesões na língua são superficiais, vai passar alguma medicação depois que vai melhorar. Mas se você introduzir algum objeto, ela pode se ferir, né? A cavidade oral dela pode sofrer algum ferimento e você mesmo pode se ferir e introduzir o seu dedo. E esperar que a crise vai acabar. Isso, geralmente, uma crise epiléptica dura 1 minuto, não muito mais do que isso. E nesse tempo, já solicitar que uma outra pessoa chame ajuda médica, uma ambulância, né? Para que ela possa ser removida para o hospital. Existem algumas informações importantes que devem ser levadas em consideração ao encaminhar a pessoa para o médico. Então, quem presenciou a crise epiléptica deve perceber a condição que a pessoa estava, né? Se ela estava consumindo bebida alcoólica, por exemplo, se ela teve perda de consciência na via pública, a duração da crise. Pode ter durado segundos a minutos. Quanto tempo a pessoa permaneceu desacordada? Quais foram as manifestações que ela teve? Se ela apresentou abalos musculares, se ela ficou toda contorcida, se ela virou os olhos, se ela mordeu, apertou os dentes, né? Se ela se machucou de alguma forma. E depois, o que a gente chama de estado pós-ictal, se ela ficou sonolenta, se ela ficou confusa, agitada. São informações muito importantes que devem ser levadas ao médico para que ele até possa reconhecer a crise epiléptica. Vocês devem estar curiosos sobre as causas das crises epilépticas, o que leva uma pessoa a ter uma convulsão. Em geral, as causas clínicas são as mais comuns. O excesso de bebida alcoólica, ou a falta, a abstinência de bebida alcoólica, o uso de medicações sedativas, ou a falta, a privação dessas substâncias, infecções, alguns problemas no sangue, né, como a falta de sódio, a redução da glicemia, o excesso de glicose no sangue, entre outras causas clínicas. Causas neurológicas, o que nós podemos citar? Tumores cerebrais, hemorragia, ruptura de aneurisma, aumento do volume cerebral por líquido excessivo no cérebro, meningites. Por isso que é importante que quando a pessoa tem a primeira crise convulsiva, ela seja levada para o hospital. Uma importante distinção agora deve ser feita entre crise epiléptica e epilepsia. A epilepsia é uma doença e a crise epiléptica é um sintoma neurológico. A epilepsia é uma doença que se caracteriza pela repetição, pela recorrência de crises epilépticas. Essas crises podem acontecer em um dia ou podem ter um intervalo de vários meses, a gente nunca sabe. Existe uma diferença, então, entre a pessoa que tem a primeira crise e a epilepsia. No primeiro caso, a primeira crise sempre levar ao pronto-socorro, porque trata-se de uma emergência neurológica. O paciente que tem recorrência de crises precisa de um acompanhamento neurológico. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, de trazer informação que vai te ajudar a informar o teu médico sobre os sintomas e dessa maneira ele vai encontrar o diagnóstico e o tratamento adequados. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Salvando Vidas. Eu sou Antônio Peripato, professor da FHO, e estamos aqui com as alunas Laure e Malu, da Liga de Traumatologia e Emergência. Vamos demonstrar para vocês hoje a posição lateral de segurança, utilizada para pacientes que ventilam, têm pulso, mas estão inconscientes. Vamos à demonstração para vocês. Primeiro, devemos abrir as vias aéreas, avaliando a abertura e também a ventilação através do ver, ouvir e sentir. Avaliamos o pulso carotídeo de 5 a 10 segundos e testamos a responsividade da vítima. Caso a vítima ventile, tenha pulso, mas não está respondendo, está inconsciente, devemos colocá-la na posição lateral de segurança. Um dos membros, que está próximo do socorrista, fica a 90 graus em relação à vítima.
O outro, com o dorso da mão, vai até a orelha da própria vítima. Juntamos as duas pernas e fletimos o joelho, puxando para o próprio socorrista. Reposicionamos a mão e abrimos novamente as vias aéreas. Desta maneira, a vítima tem uma facilidade para ventilar enquanto aguardamos o SAMU ou o bombeiro. É isso, mais um vídeo do Salvando Vidas. Espero que tenham gostado. É só curtir. Abraço! É só curtir. Então, pessoal, é o seguinte, nós finalizamos aqui na parte de primeiros socorros. Então, claro, a forma ideal é fazendo a parte prática, mas como a gente pode perceber nesses exemplos que nós trouxemos, que a maioria das coisas exige muito mais uma organização entre as pessoas, o conhecimento do que está acontecendo, né, em relação à convulsão e à crise epilética. A gente vê isso muito normalmente no nosso dia a dia, é desagradável, parece realmente que a pessoa está sofrendo uma coisa extremamente grave, e quando nós sabemos que são movimentos involuntários e que geralmente a pessoa vai voltar em segundos, a gente sabe que o primeiro socorro é simplesmente afastar os objetos para a pessoa não se machucar, afastar as pessoas para que não fique ali aquela aglomeração de pessoas, é deixar os movimentos involuntários acontecendo, querer travar a pessoa, ela pode se machucar, travar a cabeça da pessoa, né? É apoiar para que ela não bata a cabeça no chão, é fazer essa posição lateralizada, de uma certa forma foi feito para que ela não se engasgue com a saliva, no caso de vômito, que não se asfixie, né? Então a gente vê que o primeiro socorro, ele tem muito a ver com a organização também, com a consciência do que está acontecendo, que aí a gente tem calma, sabe que a pessoa, o que tem que fazer, o que não tem que fazer. Essa posição lateralizada, quando a gente faz de forma prática, a gente percebe que fazendo isso, na hora de virar a pessoa, é muito fácil, a pessoa perde metade do peso do corpo dela quando a gente faz esse movimento movimento posição lateral. Não consegui falar a palavra total, lateralizada, posição lateralizada, ô louco. Enfim, essa posição, quando é feita, tira metade do peso da pessoa, facilita para você girar a pessoa, quando é uma pessoa mais alta, uma pessoa mais forte, e aí a gente consegue trazer abrir as vias aéreas para facilitar a respiração. Quando fala ventilação, ele está querendo dizer que ela está respirando, tá? Então, ver, ouvir e sentir é justamente isso, analisar se ela está respirando através do tórax. Chamar, ouvir, né? Ver, você observou o corpo dela. Chamar, quando você, né, faz alguns movimentos, cutuca a pessoa, chama para ver se ela ouve e ela não ouve. Sentir é quando você coloca a sua face próxima às vias aéreas dela, boca e nariz, para ver se ela está respirando, para sentir se ela está respirando. Então, tudo isso é muito bacana. A questão da reanimação, da massagem cardíaca, muitos locais, quando tem acima de 1.200, 1.300 pessoas na população, eles possuem o DEA. O DEA, ele faz esse trabalho de reanimação sozinho, é um equipamento que trabalha basicamente sozinho, a gente só precisa ligar. Mas nos locais que não tem, é interessante saber fazer a massagem cardíaca e ter um apoio para fazer o rodízio, porque cansa bastante. Quem já fez sabe que cansa bastante fazer, tá? Encontrar aqui, no finalzinho das costelas, igual foi falado, qual que é o local correto para eu posicionar minha mão? Pega as costelas aqui no finalzinho, sobe, entrelaça as mãos e encontra aqui o local correto para fazer a massagem cardíaca. São coisas básicas, mas que numa situação real é o que salva as pessoas, é o que ajuda as pessoas a aguardar o atendimento médico especializado, tá? E eu espero que aí nos próximos meses, no próximo ano, a gente consiga retomar os treinamentos teórico e prático, porque aí a gente consegue pegar a teoria e botar em prática para a gente ficar cada vez mais seguro
para aplicar essas noções, tanto de combate a incêndio, quanto de primeiros socorros, certo, pessoal? Então, a gente finaliza por aqui o nosso treinamento de brigada. Eu espero que tenha sido produtivo, espero que tenha sido útil, e agradeço a você que assistiu até o final, que deu atenção a esse assunto, você que é brigadista, que separou aí um tempo para assistir e para reciclar o seu treinamento. Então, parabéns a você e nos vemos em breve. Até a próxima.